whom Jesus loved. Ele, João, se descreve como o discípulo a quem Jesus amava. It shows us John's perspective of himself. Isso mostra uma perspectiva que João tinha de si mesmo. John could have very easily said, the apostle whom Jesus loves. Ele poderia muito facilmente dizer o apóstolo que Jesus ama. But no. Não, John identifies with every brother and sister. não, mas ele se identificava com todos os irmãos e irmãs. And each one of us, just like John, E cada um de nós é como João. has that testimony that we are the disciple that Jesus loves. Todos nós temos o testemunho de que nós somos os discípulos que Jesus ama. After the book of Acts, we don't see John anymore. Depois do livro de Atos, nós não vemos mais João. He's mentioned once in Paul's writings. Ele é mencionado somente uma vez nos escritos de Paulo. But we know that he was faithfully serving the Lord throughout Asia Minor. Mas nós sabemos que ele estava servindo ao Senhor de uma maneira fiel na Ásia Menor. He was faithfully serving those 7 churches that we see in Revelation 2 and 3. Ele estava fielmente servindo aquelas 7 igrejas que nós vemos em Apocalipse. He was captured by the Lord and he was faithfully pouring himself out. Ele foi cativado pelo Senhor e ele estava de uma maneira fiel se derramando ao Senhor. He was hidden from the eyes of man, Ele estava escondido dos olhos dos homens, but not from the eyes of God. mas não dos olhos de Deus. And what a challenge that can be. E que desafio isso pode ser? How about when our service is not noticed by man? E quando o nosso serviço não é notado pelos homens? How faithful are we? Quão fiéis nós permanecemos? When everybody's looking at us, Quando todo mundo está olhando para nós, we know that normally we'll be faithful. nós sabemos que normalmente seremos fiéis. But how about when nobody sees? Mas quando ninguém olha, Nobody knows. ninguém sabe. Our service is hidden from the eyes of O man. nosso serviço está escondido dos olhos dos homens. How faithful are we? Quão fiel nós permanecemos? John knew that it might be hidden from the eyes of man, João sabia que poderia estar escondido dos olhos dos but it homens, wasn't hidden from the eyes of God. mas não estava escondido dos olhos de Deus. And then when John was about the age 90, E aí João, quando estava com a idade de 90 anos, the Lord had him enter into more of this ministry of recovery. o Senhor o levou ao ministério da restauração. And as we come to John tonight, Ao chegarmos a João nessa noite, we want to look at his epistles and Revelation. nós queremos olhar nas suas epístolas e no livro de Apocalipse. So let's have another word of prayer. Então vamos ter outra palavra de oração. Lord, we are thankful that we have before us words of life. Senhor, nós somos gratos que temos diante de nós as palavras da vida. And we want our hearts to be open to receive this word. E nós queremos que os nossos corações estejam abertos para recebermos essa palavra. As we see the days and time that John served in, Ao vermos o tempo e a época em que João servia, they remind us much of the days that we're in. eles nos lembram dos dias que nós vivemos hoje. Lord, we need this word of life. Senhor, nós precisamos dessa palavra da vida. And as we come into your presence tonight, E ao chegarmos na tua presença nessa noite, we pray that you would speak to us in a very clear way. nós oramos para que o Senhor fale de uma maneira clara, We would know the very presence of the living God filling this room, que nós conheçamos que a presença de Deus está enchendo esse lugar and that you would be satisfied e tonight. que o Senhor fique satisfeito nessa noite. In thy name we pray. Em teu Amen. nome que nós oramos. Amém. Okay. So let's turn to John, the first epistle of John. Então vamos abrir em 1 João, Because as you come to his epistles, porque quando você chega nas suas epístolas, it's like we have an elder brother é como se nós tivéssemos um irmão mais velho, or a father figure ou a figura de um pai, calling back to his beloved children chamando os seus filhos amados in a difficult time. em tempos difíceis. He's saying these days are critical, Esses dias são críticos. and I want you to wake up. É como se ele dissesse: esses dias são críticos, eu quero que você desperte. And it's the same in the day that we're living E in. é o mesmo que nesse. But we're thankful that as we look at John, Nós somos gratos que ao olharmos para João, and where we haven't heard from John for many years, e nós não ouvimos a falar a respeito de João por muitos anos. one says that John is in his epistles Alguém disse que João, nas suas epístolas, is the breaking out in a dark and desperate time estava aparecendo numa hora desesperadora, of the passionate voice of that son of thunder, como a voz daquele filho do trovão, one that has a care for his children, que tinha cuidado pelos seus and he's filhos. calling them back to the Lord. E ele está chamando eles de volta para o Senhor. If we look at 1 John starting in chapter 1, Se nós olharmos para 1 João capítulo 1,
We can start in verse 1. Nós podemos começar no versículo 1. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have beheld and our hands handled concerning the word of life. And the life was manifested, and we have seen and bear witness, and proclaim to you the eternal life, which was with the Father and was manifested to us. What we have seen and heard we proclaim to you also, that you also may have fellowship with us. And indeed our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. This is the opening call within this letter. Essa é a abertura, o chamado de abertura nessa carta. And as we mentioned the other night, there's a purpose in this letter. E como nós mencionamos na noite passada, existe um propósito para essa carta. If you look at the last chapter, chapter 5, verse 13, Se você olhar no último capítulo, 5:13, John tells us why he has written this letter. João nos fala por que ele escreveu essa carta. He says, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, in order that you may know that you have eternal life." Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tende a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. He's wanting it to have it settled, absolutely certain within our hearts. Ele queria que tivesse completamente certo nos nossos corações That we have this eternal life within us. que nós temos dentro de nós essa vida eterna, That this great miracle which has occurred. que esse grande milagre aconteceu. There's a life within us that can never leave us or forsake us. Existe uma vida eterna dentro de nós que nunca pode nos deixar ou nos abandonar. And John is calling us back to know that. E aí João está nos chamando de volta para nós percebermos isso. If you look at the beginning of this epistle, Se você olhar para o começo dessa carta, John has a threefold call that he puts out. João tem uma... There are three aspects of his call. Existe um chamado em 3 aspectos. He says he calls us back to the beginning. Ele nos chama de volta para o começo. He calls us back to life. Ele nos chama de volta à vida. That life that we have heard, that we have seen, that we have beheld. Aquela vida que nós vimos, que nós tocamos, que contemplamos. And he calls us back to a place of E fellowship. ele nos chama de volta para um lugar de comunhão. Not only with him, Não somente com ele, but with one another. mas também uns com os What a outros. beautiful calling back there is. Que lindo chamado esse é. He's calling us back to the reality of the life we have in Christ. Ele está nos chamando de volta para a realidade da vida que nós temos em Cristo. In John's ministry, we don't see any new teaching. No ministério de João, nós não vemos nenhum There's novo no new ensinamento. doctrine. Não tem uma doutrina nova. There's no direct corrections, Não existe correções diretas but aqui. simply a calling back to a living relationship with Jesus Mas um Christ. simples chamamento para um relacionamento vivo com Jesus Cristo. That first aspect, calling us back to the beginning. Esse primeiro aspecto, nos chamando de volta ao princípio. We saw in the gospel a similar statement. Nós vemos no Evangelho um chamamento similar. In the gospel, he was calling us all the way back to eternity past. No seu Evangelho, ele está nos chamando de volta até a eternidade passada. That we would know that this word of God is settled from eternity past. Para que nós saibamos que a sua palavra está estabelecida na eternidade passada. This calling back in John's first epistle. Esse chamamento na primeira epístola de João It's a calling us back to the incarnation of our Lord. é um chamado de volta à encarnação do nosso Senhor. In these days where everything is shaking, Nesses dias em que tudo está balançando, what remains? o que permanece? That which was from the beginning. Aquilo que é desde o princípio. That which was from the Lord. Aquilo que vem do Senhor. That cannot be shaken. Isso não pode ser abalado. It holds steadfast. Isso mantém firme. Many things that come later, they can be shaken because they're not of Him.
muitas coisas que vêm depois podem ser abaladas porque não vêm dele. But he's calling us back to this. Mas ele está nos chamando de volta para isso. And then he's calling us back again to that life that we have in him. E ele está nos chamando de volta para essa vida que nós temos And nele. the actual experience we had with this life. E a experiência que nós temos com essa vida. That life that we had heard of, that we had seen, that we had actually beheld. Essa vida que nós vimos, que nós tocamos, que nós contemplamos. The reality of his life that they had known. A realidade da vida que eles tinham conhecido. And how often when we find ourselves maybe in a dark place. E quantas vezes nós, quando nos encontramos em situações escuras, negras, The Holy Spirit brings us back to a place where we knew the Lord in such a fresh way. o Senhor, o Espírito Santo nos traz a um lugar onde que ele nos lembra esse relacionamento fresco que nós temos com o And Senhor. he gets us refocused on who he is. E aí ele nos traz de volta ao foco de quem ele é. And then there's a whole change of perspective. E aí há uma total mudança na nossa perspectiva. Maybe the circumstances don't change, Talvez as circunstâncias não mudem, but our perspective of those circumstances have changed. mas a nossa perspectiva daquelas situações mudaram. And we know the Mudou. one that has first loved us. E nós conhecemos aquele que primeiramente And nos he amou. carries us through those E circumstances. ele nos carrega através dessas circunstâncias. John also calls back the third aspect of this calling is to that place of fellowship that we E o have with terceiro him. aspecto desse chamamento é nos trazer de volta à comunhão. That privileged place that we've been brought into. Esse lugar de privilégio que nós fomos As it trazidos. speaks of there in Corinthians. Isso é dito lá em Coríntios. How we've been brought into the fellowship of his beloved Son. Como nós fomos trazidos à comunhão do seu Filho amado. And not only just fellowship with him, Não somente comunhão com Ele, but fellowship with one another. mas também uma comunhão uns com os outros. What a place of refuge and strength we have. Que lugar de refúgio e de fortaleza que nós temos. John is calling us back João está nos chamando de to volta that place of first love. para aquele lugar do primeiro amor. But he's just not calling us back to sit there. Não, ele não está somente nos chamando para permanecermos sentados ali. But he's calling us back Ele está nos chamando de volta to that place where we would walk in him. para aquele lugar em que andamos nele. If you look throughout John's writings, Se você olhar por todos os escritos de João, John uses this little phrase, walking. João usa essa pequena frase, andando. And throughout this phrase, walking, what he's speaking E of através dessa palavra andando, o que ele fala? is really walking is an aspect of daily life. Andar quer dizer um aspecto da nossa vida diária. Our life is characterized by walking. A nossa vida é caracterizada por andar. And John is saying, look, there's a simplicity to this life. E João diz, olha, existe uma simplicidade nessa vida. And I'm calling you to walk in it. E eu estou chamando você para andar nela. You know, sometimes things get complicated. Às vezes as coisas ficam complicadas. My Bible's getting complicated. Minha Bíblia começa a ficar complicada. It's coming apart. Ela está caindo aos pedaços. And it slides all over the place. E ela começa a cair as páginas. I feel like I'm having to hold it down. Eu sinto que eu tenho que ficar segurando ela para ela não cair. But John wants us to walk in simplicity. Mas João quer que a gente ande em simplicidade. And when he look at this epistle, E quando ele olha para essa epístola, he says there was three aspects of walking that he speaks of. ele fala de 3 aspectos sobre andar nela. Walk in light, Light or light? Light. Ok. Andar em luz, walk in righteousness, andar em justiça walking in love. e também andar em amor. And as I look at these three aspects that he's calling us to, Quando eu olho para esses 3 aspectos que ele está nos chamando, I look at them as like a stool that we sit on. né, eu olho para como se fosse um banquinho que eu estou sentado. But this stool only has 3 legs, Mas esse banquinho só tem 3 pernas. like these pedestals here. É como esses pedestais aqui. A 3-legged stool. É um banquinho de 3 pernas. Now, in order for that stool to be comfortable Para que esse banquinho seja and for confortável us not to fall e over, para que a gente não caia dele, all 3 legs have to be equally balanced. todas as 3 pernas têm que estar balanceadas, têm que estar iguais. Not one being greater than the other. Não uma ser maior ou melhor que a outra. There's an equality there. Tem que haver uma igualdade ali.
And I think this is a big lesson within our life. E eu acho que isso é uma grande lição nas nossas vidas. Because naturally we lean one way or the other. Porque naturalmente nós nos inclinamos para um lado ou para outro. But He wants to be our balance. Mas Ele quer ser o nosso equilíbrio. And we need to allow Him to balance us. E nós precisamos permitir que Ele nos equilibre. For example, some of us are more mental. Por exemplo, alguns de nós somos mais mentais. We're more of the mind. Nós pensamos mais com a mente. So we can lean to the light. Então a gente pode nos inclinarmos para a luz. That truth that we look at. Aquela verdade que nós olhamos. We can focus more on that light. Nós podemos pôr o foco mais na luz. But what we can do, Então, ou também podemos fazer. it's not the light of His life that we're leaning on. Isso não é a luz da sua vida que nós estamos nos inclinando. But as it says in Isaiah 50, Mas como é dito em Isaías 50, it's our own light that we're creating. é a nossa própria luz que nós estamos criando. We think, oh, we know what the light is. A gente pensa, eu sei o que é a I know what's luz. right and wrong. Eu sei o que é certo, o que é errado. No, but it's His light. Não, é a luz dele. Allowing His life to be that light of life that leads us into a fullness. Nós temos que permitir que a sua luz se manifeste na nossa vida. Em plenitude. Some of us are more strong-willed. Mas alguns outros têm uma vontade forte. We can have a very strong will. Podemos ter uma vontade forte. And those that are strong-willed can lean toward righteousness. E aqueles que têm uma vontade forte se inclinam para a justiça. But it's not necessarily His righteousness. Mas não é necessariamente a sua justiça. But it's our own standard. Mas é o nosso próprio padrão. It's a self-righteousness that we establish. É uma justiça própria que nós estabelecemos. I do this, they should do this. Eu faço isso, então eles também têm que fazer If you isso. want to be righteous, you need to do this, this, and this like I do. Se você quer ser justo, você tem que fazer isso, isso, isso que eu faço. And so we need to be aware of our tendencies. Nós precisamos estar cientes das nossas tendências. Some of us can lean more towards our emotions. E outros, por exemplo, se inclinam mais para as emoções. And those that are more emotional would lean more toward love. E aqueles que se inclinam mais para as emoções se inclinam para o amor. But it's not that true sacrificial love of His Mas não life. é aquele amor verdadeiro, sacrificial. But it's our own self-love, self-serving love. Mas é aquele nosso amor próprio, nosso próprio amor de servir. Or maybe to use another word, it's more sentimentality. Usando outra palavra, é um amor mais sentimental. You know, so this is why as John is writing this epistle. É por isso que João está escrevendo essa epístola. He's trying to bring us back to a balanced life in Ele Christ. está querendo nos trazer de volta para uma vida equilibrada em Cristo. And as he presents this three-legged stool to us, Então, quando ele apresenta esse banquinho de 3 pernas para he nós, said, remember this three-legged stool, remember the 3 legs. se lembrem das 3 pernas: Light, luz, righteousness, justiça love. e amor. And by His grace, keep them balanced. E pela sua graça, mantenha eles equilibrados. And when we start to recognize that we're getting out of balance, E quando nós começamos a reconhecer que saímos do equilíbrio, allow that cross to work within us to bring us back into that balanced que nós place. permitamos que a cruz nos traga de volta aquele lugar de equilíbrio. Because when we get out of balance, we're in a weakened condition. Porque quando nós saímos do equilíbrio, nós ficamos numa situação frágil. When I'm standing up here Quando eu estou aqui em pé and I'm in a balanced position, e eu estou numa posição equilibrada, somebody can bump into me. alguém pode bater em mim. Maybe somebody much bigger than me. Talvez alguém muito maior do que eu. And I don't move E aí eu não me movo, because I'm balanced. porque eu estou equilibrado. But if I'm not in balance, Mas se eu não estou equilibrado, maybe leaning one way or leaning another way, se eu estiver me inclinando para um lado ou para o outro, even a small child comes along até mesmo uma criança pode vir and it can bump into us e pode bater em mim. and we fall. E aí eu caio. As we get older, we all experience this. Quando nós ficamos mais velhos, todos nós experimentamos isso. That's why I take Pilates 2 days a week. É por isso que eu faço pilates 2 vezes por semana. To help try to make more balance. Para que eu fique mais equilibrado. But
What we see that if you apply that spiritually, Se você aplica isso de uma maneira if espiritual, we're standing in a balanced place, se nós estamos em pé num lugar equilibrado, something that is much bigger than us, algo que é muito maior do que nós, maybe a big trial of life, talvez um grande desafio da vida, it comes our way and hits us. aí vem e bate em nós. But because we're balanced in Christ, Mas porque nós estamos equilibrados em Cristo, and we're in that right place in Him, e nós estamos naquele lugar correto by nele, His grace we withstand that. pela sua graça nós permanecemos firmes. And we don't yield to that temptation. E aí nós não nos dobramos a essa We don't tentação. fall into that Nós não trap. caímos nesse desafio. But if we're carelessly going through life, Mas se nós estamos passando a vida de uma maneira descuidadosa, and we get out of balance, e aí nós saímos do equilíbrio, even some little temptation can throw us off. às vezes uma pequena tentação nos derruba. And so John is just saying, look, this Christian life there's a simplicity to it. E aí João diz, olha, essa vida cristã é uma vida simples. And allow this life of the Lord to keep us in a balanced E place. permite que nós mantemos a nossa vida num lugar equilibrado. And so, because John saw how out of balance the saints were, Porque João viu como os cristãos estavam desequilibrados. John saw that the Lamb of God, João viu que o Cordeiro de Deus, even though it had 4 feet, mesmo que ele tivesse 4 pernas, o Cordeiro, can't use the 3-legged stool there. não pode usar um banquinho de 3 pernas ali. But as our eyes are upon Him, Quando nossos olhos estão nesse Cordeiro, there's a steadiness there. existe uma firmeza ali. And then John concludes his epistle. E aí João conclui a sua epístola. If you look at the last chapter of this first epistle, Se você olhar ao último capítulo dessa epístola, now we know that the last words that people speak are very important. nós sabemos que as últimas palavras que uma pessoa fala são muito importantes. I don't know if you've ever had a loved one that's getting ready to die, Eu não sei se você já teve um amado que estava pronto para morrer, or maybe somebody that's getting ready to move from Brazil to Ottawa, Canada. ou alguém que estava preparado para mudar do Brasil para Ottawa, no Canadá. But we see how those last words that one say Mas nós vemos nessas situações que as palavras últimas dessa pessoa are very important. são muito importantes. And so when we come to the last words in John's first epistle, Então, quando nós chegamos aqui nas últimas palavras da primeira epístola de we see João, how important they are. nós vemos quão importantes elas são. Now we know that John wrote the second and third epistles, Nós sabemos que depois ele escreveu a segunda e terceira epístola, but they were written more to individuals. mas elas foram escritas mais para pessoas. This first epistle was written to all the saints, to the churches. Essa primeira epístola foi escrita para todos os santos, para todas as igrejas. And so these words ring out very loud Então essas palavras falam muito alto, because they're so critical to us. porque são tão críticas para nós. If we look at 1 John chapter 5, Se olharmos para 1 João capítulo 5, we'll start reading in verse 19. vamos começar a ler no versículo 19. Now notice this word that we read earlier in verse 13, Note essa palavra que nós lemos antes no versículo 13. where John said, in order that you may know that you have eternal life. Para que saibais que tendes a vida eterna. He uses this word know again over and over. Ele usa uma e outra vez essa palavra saber. And this knowing, as we said, is an absolute certainty, a settled fact within our hearts. E essa palavra significa uma absoluta certeza, algo muito real e concreto para os nossos corações. He's in verse 19. Então aqui no versículo He says, we 19, know that we are of God, and the whole world lies in the power of the evil one. ele diz aqui, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. He draws a contrast here. Aqui ele lança um contraste. We know that this world, there's an evil power there. Nós sabemos que nesse mundo existe um poder maligno. But we know we're not of this world. We are of God. Nós sabemos, por outro lado, que nós não somos desse You're no mundo. longer of this world. Nós somos de Deus, não As we pertencemos mentioned mais a this esse morning at the mundo. Lord's table, Como nós mencionamos hoje na mesa do Senhor, we've been transferred out of this world. nós somos transferidos desse mundo. And it's settled we are not of this world. E isso está muito certo que nós não somos desse we are of mundo. God. Nós somos de Deus. And what a comfort that is. E que conforto isso é. And then he continues in verse 20. E aí ele continua aqui no versículo 20. And he says, we know that the Son of God has come and has given us understanding in order that we might know him who is true. And we are in him who is true and in his Son, Jesus Christ.
This is the true God and eternal life. E sabemos já, o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Have it settled within our hearts. Isso tem que estar muito firme nos nossos Knowing corações. that Christ has come Sabemos que Cristo veio and all that he has done. e tudo o que Ele fez, That he has brought us into an understanding. que Ele nos trouxe a uma compreensão. We were blind, but now we see. Nós éramos cegos, mas agora nós vemos. And the objective of that is that we would know him. E o objetivo disso é que o conheçamos. He gives us understanding that we might know him. Ele nos dá entendimento para que o conheçamos. Him who is he, the one who is true. Aquele que é o verdadeiro. And that we are in him. A verdade, nós estamos That's a nele. settled thing. Isso é algo muito real, concreto. We are in him who is true, the very Son of God, Jesus Christ. Nós estamos nele, aquele que é a verdade, o verdadeiro, isto é, Jesus Cristo. This is the true God. Esse é o verdadeiro Deus. This we know. Este nós conhecemos. This is eternal life. Esta é a vida eterna. This we know. Isto nós sabemos. It is settled. Isso daí já está concreto. It's those last words, they're ringing out loud like thunder. Essas últimas palavras estão soando como um trovão. And then we come to this last verse. E aí nós chegamos nesse último versículo. And it sounds very strange. E ele soa muito estranho. It sounds out of place. Parece que ele está fora do lugar. And it says, little children, guard yourself from idols. Ele diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Now what is he speaking of here? O que ele está falando aqui? Now when we think of idols, what are idols? Quando nós pensamos em ídolos, o que são ídolos? We don't think of them as much today as religious idols. We think. We do not. Nós não pensamos muito hoje como os ídolos que tem aí. Even though many religions have many religious idols, Mesmo que muitas religiões têm muitos ídolos, we do see that there's no value there. nós vemos que não existe nenhum valor nisso. But often today we think of not so much the physical idols, but the things of the world that capture us. Mas aqui nós vemos não tanto ídolos físicos que tem no mundo, mas coisas que nos cativam. We can make our career an idol. Nós podemos fazer, por exemplo, a nossa carreira We can ídolo. make our education an idol. Nós podemos fazer da nossa educação um ídolo. We can make sports an idol. Nós podemos tornar o esporte um ídolo. We can continue on and make many things an idol. Nós podemos continuar e nós podemos fazer muitas coisas de But ídolos. an idol is simply anything that divides our heart from serving the Lord. Ídolo é tudo aquilo que divide o nosso coração de servir a Deus. It divides our heart's affection for the Lord. Divide o nosso coração e as nossas afeições ao Senhor. And so, as I said, often when we think of idols, we think of things of the world. Muitas vezes quando nós pensamos em ídolos, pensamos nas coisas do mundo. And that's true. É verdade. But there's another brother. Mas There's a brother who wrote. existe um irmão que escreveu He said the greatest idol in the lives of believers que disse assim, que o maior ídolo na vida dos crentes is ourselves. é o nosso eu. Ourselves. O nosso eu. Our self-love. Nosso amor próprio. My rights. Os meus direitos. I want. Eu quero. Me, me, me. Eu. We are an idol in and of ourselves. Nós somos um ídolo dentro de nós mesmos. Because our self-love Porque o nosso amor próprio divides our heart's affection from the Lord. divide o nosso coração e as nossas afeições do Senhor. Paul, as he wrote to 2 Timothy, spoke of this. Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, falou sobre He isso. said in the last days they will be lovers of self. É dito ali que nos últimos dias os homens seriam amantes de si Lovers of mesmos. self, lovers of pleasure. Amantes de si mesmos, dos prazeres. This is the battle within our life. Essa é a batalha na nossa vida. I think this. Eu penso isso. I'm entitled to this. Eu tenho direito a isso. And the battle that we go through in this Christian life E a batalha que nós passamos na nossa vida cristã is that battle over who is on the throne of our hearts. é a batalha de quem vai se sentar no trono dos nossos corações. And I believe this is what John is speaking to the saints about. Eu acredito que é isso que João está falando para os santos. Yes, the things of the world, Sim, as coisas do mundo, but more so themselves. mas muito mais o nosso eu.
Our brother T. Austin Sparks, when he speaks of idols, O nosso irmão T. Austin Sparks, quando ele fala a respeito dos ídolos, he even takes it a step further. ele vai até um passo além. He says it's even possible to make the things of the Lord an idol within our É life. possível até mesmo fazermos das coisas do Senhor um ídolo para nós. Maybe our position in the Lord. Talvez a nossa posição no Senhor. I'm a teacher. Eu sou um professor. I'm a prophet. Eu sou um profeta. I teach the children. Eu ensino as crianças. You know, whatever position we have, Qualquer posição que nós tenhamos, we can elevate it. nós podemos elevá-la. Our reputation. A nossa reputação. You know, we do so much to protect our reputation. Nós fazemos tanto para proteger a nossa reputação. Maybe it is experience we had. Talvez uma experiência que nós tivemos. And that experience maybe was of God. E aquela experiência talvez foi de Deus. But we end up focusing upon it so much. Mas aí a gente acaba colocando muito peso sobre And it ela. becomes an idol. E um foco nela e se torna The um ídolo. things of God replace the Lord himself. As coisas de Deus substituem o próprio Deus. The things that he actually used in our lives at times. As coisas que Deus usa nas nossas vidas muitas vezes, We can turn into an idol. nós podemos torná-las em um ídolo. Ones can make a conference an idol. Nós podemos fazer de uma conferência, por We can exemplo, um go ídolo. on and on with this. Nós podemos falar de muitas mais coisas. Just for example, Por exemplo, remember in the Old Testament, lembre-se lá no Velho Testamento. in the book of Numbers, the children of Israel were grumbling. Você lembra no livro de Números, o povo de Deus estava murmurando. And because of their grumbling, the Lord sent snakes among them. Então, porque eles estavam murmurando, Deus mandou para eles cobras. But he told Moses to make a bronze serpent. Mas aí Deus falou para Moisés construir uma serpente de bronze. And whoever looked to that bronze serpent would be saved. E quem olhasse para aquela serpente de bronze seria salvo. Do we remember what happened to that bronze serpent? Vocês se lembram o que aconteceu com aquela serpente de bronze? Hundreds of years later, Centenas de anos mais tarde, during one of the times when the kings were recovering the testimony of God in Judah, no tempo em que um dos reis estava restaurando o testemunho em Judá, there was a king named Hezekiah, existia um rei ali chamado Ezequias. and it's testified of him E ele é testemunhado dele that he destroyed the bronze serpent of Moses que ele, naquela ocasião, destruiu aquela serpente de bronze de Moisés. because the people of God had made it an idol. Porque o povo de Deus fez dela um ídolo. They were worshiping the things of God Eles estavam adorando as coisas de Deus, instead of the Lord himself. ao invés do próprio Senhor. We can fall into this trap. Nós podemos cair nessa Maybe the armadilha. Lord gifts us in a certain way. Talvez o Senhor nos use de uma certa maneira. One is gifted maybe with some aspect of a gift of healing. Talvez você tenha um dom, por exemplo, de cura. And we can start looking upon our gift. E aí a gente pode começar a olhar para nós mesmos e falar: meu dom, I have a gift of healing. eu tenho um dom de cura. And we can lift it up so much. E a gente pode se elevar And our tanto. whole life starts focusing upon that. E aí toda a nossa vida começa a ter foco nisso. That it takes the place of the Lord himself. E aí isso tira o lugar do próprio Senhor na nossa vida. Now we're thankful for all these things of God. Nós somos gratos por todas essas coisas de Deus. But remember that three-legged stool. Mas vocês se lembram daquele banquinho de 3 pernas? We need to keep things in balance. Nós precisamos ter as coisas equilibradas. And as our brother DeVern Fromke always said, E como nosso irmão Deverne Fronk sempre dizia, he had a saying. ele tinha um ditado. It was about the main thing. Era sobre a coisa principal, He says, importante. the main thing A coisa mais importante principal is to keep the main thing é manter a coisa principal importante, the main thing. a coisa importante principal. The main thing A coisa principal is to keep the main thing é manter a coisa principal, the main thing. a coisa principal. Who is the main thing? Quem é a coisa principal? Jesus. Jesus. That's the main thing. Ele é quem é o principal. Keeping his life first and preeminent. Mantendo a sua vida em primeiro lugar, em preeminência. And this is simply the ministry of John, Esse é simplesmente o ministério de João, calling ones back to that. nos chamando de volta para ele. We need to be honest before the Lord Mas nós precisamos ser honestos, sermos honestos com o and Senhor ask the Holy Spirit, e pedirmos ao Espírito Santo: Lord, do I have any idols in my heart?
e perguntar: Senhor, eu tenho algum ídolo no meu coração? I would not be naive enough to be presumptuous that I have no idols. Eu não posso ser inocente nem presunçoso achando que eu não tenho um ídolo. But this is a loving father's call back to his children Esse é o chamado de um pai amoroso para os seus filhos. as he reaches out to them Quando ele o chama, and he says, remembered ones. e aí ele diz: lembrem-se. Keep him the main thing. Ele diz aqui: lembre-se, mantenha ele como Stay in this principal. balanced position. Permaneça nessa posição equilibrada. And actually, his second and third epistle Na verdade, a segunda e terceira epístola, address things in individual lives that got out of balance. ele se dirige a pessoas, a indivíduos que tiveram a vida desequilibrada. In that second epistle, Naquela segunda epístola de there was a João, dear sister who he commends for her hospitality. existe ali uma amada irmã que ele fala bem da hospitalidade que ela tinha. But he also warns her, Mas também ele a avisa. be careful with those who are in error. Cuidado com ele também avisa ela: cuidado com aquelas pessoas. Righteousness and error do not mix. Sin. Tá. E ele alerta: cuidado com o pecado. Justiça e pecado não se misturam. I'm from the southern part of the United States. Eu sou da parte sul, ele é sulista nos Estados Unidos. The way we say some of our words, people don't understand. E às vezes a gente fala palavras que as pessoas não entendem, inclusive eu, gente. Like when we say error, people go, what? Quando eu falo essa palavra, as pessoas falam: o quê? Even in the United States, that's what happens. Até mesmo nos Estados Unidos isso acontece. But we see how, as you look at these epistles, Então, quando nós olhamos para essas epístolas, there was also one in the third epistle. também há uma pessoa ali na terceira epístola. He held so much to truth Ele mantinha tanto a that he verdade excluded everyone else. que ele acabou excluindo todas as outras And he wouldn't even pessoas. receive John. E ele nem mesmo recebia o He apóstolo was so João. out of balance. Ele estava tão desequilibrado. But thank the Lord Mas graças ao Senhor, for Agaius and his family who received the saints. por Aguês e os outros que recebiam os santos. So this simple illustration of a balanced life Então, uma simples ilustração de uma vida equilibrada is what keeps us in these days ahead. é o que nos mantém firmes nesses dias que nós enfrentamos. And then after his epistles, Então, depois dessas we epístolas, come to the Revelation. nós chegamos ao livro de Apocalipse, ou em inglês Revelação. Now it is the last book in the Bible, É o último livro da Bíblia. but the epistles were actually written less, most people think. Mas a maioria das pessoas acham que as epístolas foram escritas por último. But when we come to Revelation, Quando nós chegamos no livro de Apocalipse, John gives us a magnificent panoramic view of our Lord Jesus Christ. João nos dá uma visão panorâmica maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Turn over to Revelation 1. Abre em Apocalipse 1, If we just read verse 1. Versículo 1. The revelation of Jesus Christ, who God gave to him to show to his bondservants the things which must shortly take place. And he sent and communicated it by his angel to his bondservant John, who bore witness to the word of God and the testimony of Jesus, even to all that he saw. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. And also over in verse 9. Também o versículo 9. This is the reason that John was on the Isle of Patmos. É por isso que João estava ali na ilha de Pátimos. He says, I, John, your brother. Ele diz aqui: eu, João, também vosso irmão. Not I, John, the apostle. Não eu, João, o apóstolo. Just I, John, your brother, and fellow partaker in the tribulation, kingdom, perseverance, which are in Jesus, was on the island called Patmos, because of the word of God and the testimony of Jesus. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. I was captured in verse 1. Eu fui cativado no versículo 1.
by what the Lord calls John. pelo que o Senhor chama João. The Lord says, John, my bondservant. Ele fala, João, meu servo de amor. And we know that the Lord has many servants. Vocês sabem que o Senhor tem muitos servos. He referred to my servant Moses, Você se lembra que ele chama Moisés de meu servo? my servant Job. Meu servo Jó. He says, oh, my bondservant John. Mas aqui no inglês diz assim, gente, meu servo de amor. If you remember in Paul and Peter's writings, Se vocês se lembram nos escritos de Paulo e Pedro, they say that they were bondservants. eles diziam que eles eram escravos de amor, servos de amor. But that's their testimony. Mas esse era o testemunho deles. But this is what the Lord is saying of John. Mas aqui é o Senhor que está falando isso de João. John, my bondservant. João, meu servo de amor. It depends how your translation reads. Isso depende da tradução que você lê. Some says John, his bondservant. Algumas dizem João, seu servo de amor. But it's a title coming from the Lord. Mas esse é um título que o Senhor deu a ele. Remember when we were speaking of the kingdom last night? Você se lembra quando a gente estava falando na noite passada a respeito do What reino? was the most honored place honored position in the kingdom? Qual que é a posição mais honrosa no reino? The most honored title in the kingdom was that bondservant. O título mais honroso no reino é de um servo And de amor. we can remember back in the Old Testament Nós podemos nos lembrar no Velho Testamento. about who was that bondservant. Quem era esse servo de amor? It was one who had been set free. Ele era uma pessoa que foi libertado, He um had been in escravo. slavery. Ele foi um escravo. And his master sets him free. E aí o seu mestre o libertou. He sends him away and he blesses him with food and supply and Aí o provision. seu mestre o liberta e dá para ele provisão, comida e fala, pode ir embora. But that one makes a choice. Mas aquele escravo faz uma escolha. He said, I love my master and his house. Ele diz, eu amo meu mestre e a sua And casa. I'm going to voluntarily, with a free will heart, serve him forever. Eu, de uma maneira voluntária, vou servir ao meu mestre para sempre. And he has that ear pierced against the doorpost of the house. E aí, quando acontecia isso, ele tinha sua orelha furada na porta da casa. Why the ear? Por que a orelha? Because the ear is the most important part of a servant. Porque a orelha é a parte mais importante de um servo. That ear to hear what the master says. O ouvido para ouvir o que o seu mestre tem a dizer. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the Aquele que churches. tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. How can a servant do what his master desires him to do if he can't hear? Como um servo pode fazer o que o seu mestre quer se ele não pode ouvir? This is the testimony of John's life. Esse é o testemunho da vida de João. That one who was freely captured by the Lord. Aquele que foi capturado livremente pelo Fully Senhor. surrendered to him. Ele se rendeu espontaneamente a John was a ele. free will offering to the Ele Lord. foi uma oferta de própria escolha ao Senhor. Living for him. Vivendo para ele. This is the life of a bondservant. Essa é uma vida de um escravo de amor. This is what God desires from each of É us. isso que Deus deseja de cada um de nós. Now, why was John on this Isle of Patmos? Por que João estava ali naquela ilha de Patmos? As we read in verse 9, it says, because of the word of God and the testimony of Jesus. Quando nós lemos aqui no versículo 19, 19, é dito que era por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Now, when he writes this of John, Quando é escrito isso de João, John was on that Isle of Patmos João estava ali na ilha de Patmos because the word of God and the testimony of Jesus por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. were a reality in his life. Porque elas eram uma realidade na vida dele. It was a threat not only to the secular world, Era uma ameaça não somente ao mundo secular, it was a threat to the religious world. mas também era uma ameaça ao mundo religioso. It wasn't just knowledge about the Lord. Não era somente um conhecimento a respeito do Senhor. Because knowledge is something that's easy to come by. Porque o conhecimento é algo que pode ser We superado. can read a few books, Nós podemos ler alguns livros, listen to a message, ouvir várias gain mensagens. some knowledge, and we can even talk about it. Nós podemos ganhar conhecimento e falar a respeito disso. But when it becomes
becomes reality in our Mas lives, quando isso se torna uma realidade nas nossas it vidas, impacts our life. isso impacta as nossas vidas. We mentioned the other night, Brother A.W. Tozer É como eu mencionei na noite passada, o irmão A.W. Tozer, said that knowledge is of no value unless it impacts our life. ele disse que o conhecimento não tem valor nenhum a não ser que impacte as nossas And vidas. it had impacted John's life. E isso impactou a vida de João. Even back to at the beginning in John's gospel. Até mesmo lá no Evangelho de João, He said in John chapter 1 verse 14. é dito em João capítulo 1:14, It says that word became flesh que o verbo se tornou carne and it dwelt among us. e habitou no meio de nós. And we have contemplated his E glory. nós contemplamos a sua A glória. glory as of the only begotten with the A Father, glória como do Filho unigênito do Pai, full of grace and truth. cheio de graça e de verdade. And the reality that he saw in Christ E a realidade que ele viu em as Cristo, he was following the Lord, quando ele estava seguindo ao this life Senhor, became reality within him. aí essa vida se tornou uma realidade dentro The Word dele. of God became a reality. A palavra de Deus se tornou uma realidade. That testimony became a reality. Aquele testemunho se tornou uma realidade. And brothers and sisters, whenever the life of our Lord Jesus is a reality within us, Irmãos e irmãs, quando a vida de Jesus é uma realidade em nós, it will be a threat to others. isso será uma ameaça para outras It'll be a pessoas. threat to the world. Será uma ameaça ao mundo. It will be a threat to the religious world. Será uma ameaça ao mundo religioso. But we're thankful that's why we know with a certainty it's settled in our hearts Mas nós damos graça que nós temos a certeza no nosso coração what he has called us into. para o que ele nos chamou. When this grace is received, Quando essa graça é he recebida, said he was full of grace and truth. é dito que é cheio, ele veio cheio de graça e When de this verdade. grace is received and becomes reality within us, Quando essa graça é recebida por nós e se torna uma realidade, it's life. é vida. Grace transforms us and it's his life expressed. E aí a graça nos transforma e a sua vida é When that expressada. word of God, truth, comes into our life Quando essa verdade, essa vida entram nas nossas and it becomes vidas, reality to us. isso se torna uma realidade para It nós. becomes a light within us, Se torna uma luz dentro de a light nós. to the world. Uma luz para o mundo. There's a life and a light that goes out as a testimony unto Existe uma him. vida e uma luz que ela é expressada como um testemunho. And how we need this in this hour. E como nós precisamos disso nessas horas. Because the authority and authenticity of God's word is being greatly challenged. Porque a autoridade e a autenticidade da palavra de Deus está sendo muito desafiada. Not by the we expect it to be challenged by the Nós world. esperamos ser desafiados pelo mundo. But within Christianity, Mas mesmo dentro da the cristandade, word of God is under great attack. a palavra de Deus está sob grande ataque. And the Lord needs one like the Apostle John E o Senhor precisa de pessoas como o apóstolo João, that stand in the reality of the word of God. que permanecem na realidade da palavra de Deus. Today truth has become relative. Hoje, a verdade, nesses dias, se tornou uma... Become relative. Se tornou relativa. If it feels right, it must be right. Se você sente que é certo, então é certo. And sadly, that has permeated Christianity. Infelizmente, isso permeou também dentro da So cristandade. it's sad how much within the church E é muito triste ver que dentro da igreja, our feelings, our opinions carry greater weight than the Word of God. que os nossos sentimentos, as nossas opiniões têm mais peso do que a palavra de Deus. This is what John is desiring to be recovered. É isso que João desejava restaurar. That word of life Aquela palavra da vida that kept him que o capturou and it keeps us. e também nos captura. And he was also there because of the testimony of Jesus. Ele também estava ali naquela ilha por causa do testemunho de Jesus. It can be very easy for us to talk about the testimony of Jesus. É muito fácil falarmos sobre o testemunho de Jesus. But what is, in a simple way, what is the testimony of Jesus? Mas de uma maneira simples, o que é o testemunho de Jesus? The testimony of Jesus is that Jesus is Lord. O testemunho de Jesus é que Jesus é o He's Senhor. Lord of our life. Ele é o Senhor das nossas The vidas. testimony of Jesus, He's Lord of our life individually and as an assembly. O testemunho é que Jesus é o Senhor da nossa vida individual e também como uma And assembleia. this was seen in John's life, and because of that, he was made a prisoner. E isso foi visto na vida de João e por causa disso ele foi preso. Oh, how John, he saw more and more of the Lord.
Em João, quanto mais ele viu do Senhor, That's why when we come to Revelation é here, por isso que quando chegamos aqui em Apocalipse, we have such a panoramic view of our Lord. nós temos uma tão grande visão panorâmica do nosso Senhor. The vision that John has of the Lord. A visão que João tem do Senhor, As we said, it goes from eternity past to eternity ela future. vai da eternidade passada até a eternidade futura. No other writer in the scripture gives us this full panoramic view. Nenhum outro escritor no Novo Testamento deu essa visão panorâmica. Some we see in part, E nós vemos nos outros partes. but there's a full panoramic view of the Lamb of God that only John shows us. Mas somente João nos mostra uma visão panorâmica do Cordeiro de Deus. As we have said in his gospel, Como nós dissemos no seu he takes Evangelho, us back to eternity ele past. nos levou para a eternidade passada. And he has it settled there E ali ele viu that in the beginning was the Word. que no começo era o Verbo. That Word was a person. Aquele Verbo era uma pessoa. That Word was one who said, I will be the Lamb of God. Aquele Verbo disse: eu vou ser o Cordeiro de Deus. Even before the creation of this world. Mesmo antes da criação desse mundo, Eternity past, it was settled. na eternidade passada é mostrada ali. And then as John continues through his gospel, E aí, quando João continua no seu Evangelho, he shows that incarnation, the beholding of the Lamb of God. e aí ele mostra que através da encarnação nós podemos contemplar o Cordeiro de The Deus. testimony of the Lamb of God with the I ams. Também o testemunho do Cordeiro de Deus através dos eu sou. And then through his epistles. E aí por todas as suas epístolas, He's calling us into the true daily experience of the reality of that life. ele nos chama à experiência verdadeira e diária que nós temos da vida. And then we come to Revelation. E aí chegamos até Apocalipse. Many of you are trembling in your seats now. Talvez agora alguns de vocês vão estar tremendo aí onde vocês estão sentados. You look, you see it's 8:15. Vocês olham, nossa, é 8h15. Max getting ready to share on E Revelation. agora o Mac vai começar a falar de Apocalipse. We're going to be here till 10:30. Nós vamos ficar aqui até 10h30. We're just going to go over Nós só a vamos, brief view of nós só vamos Revelation. fazer um breve resumo. But we want to, in this, what we want to see Mas o que nós queremos ver? and what we want to remember, O que nós queremos lembrar? it's the revelation of Jesus Christ. É a revelação de Jesus When you Cristo. look at this book, Quando você olha para esse livro, what do you think of? o que você pensa? Do you think of all the beast, Você pensa em todas aquelas the bestas, false prophets? os falsos You think of profetas. Babylon, Você pensa em all Babilônia, of the curses? todas aquelas maldições. That's in there. Tá ali sim. But above all of that, Mas acima de todas essas we're coisas, seeing the revelation of Jesus Christ as the victorious Lamb of God. nós vemos a revelação de Jesus Cristo como o vitorioso Cordeiro de Deus. He shows us that risen, victorious Lamb of God. Ele mostra aqui o vitorioso Cordeiro de Deus que ressuscitou. That Lamb of God who overcame. Aquele Cordeiro de Deus que venceu. Not a lion. Não um leão? He is the lion of the tribe of Judah. Sim, ele é o leão da tribo de Judá. But when he turned around to see the lion of the tribe of Mas Judah, João, quando ele se vira, quem que ele vê para ver o leão da What tribo did de he Judá? see? O que ele vê? he saw a lamb Ele vê um cordeiro freshly slain que foi recentemente upon morto, that throne. sentado naquele The all trono. victorious one. Aquele que é o todo vitorioso. Now I have a brief outline of Revelation. Eu tenho um pequeno resumo do livro de Apocalipse. As you start to look at Revelation, Quando você começa a olhar para o livro de if Apocalipse, you look at Revelation 1 through 3, se você olha para Apocalipse 1 a 3, we see what we would see as the risen lamb. nós vemos ali o cordeiro ressurreto. Because John, as he sees one in that first chapter, Quando João vê aquela pessoa no primeiro capítulo, he sees one like the Son of Man. ele vê um parecido, semelhante ao Filho do He Homem. said, I know the Son of Man. Ele diz, eu conheço o Filho do I Homem. walked with him upon this earth. Eu andei com ele aqui nessa terra. But this one is different. Mas esse daí é He diferente. was seeing more and more of the Lamb of God. Mas ele vê mais e mais do Cordeiro de Deus. This one that he saw, Aquele que ele viu it was like the Son of Man. era como o Cordeiro, o Filho But do there was a Homem. greater revelation of who he was. Mas era uma revelação maior de quem ele He was era. that king priest. Ele era aquele rei He was sacerdote. that high priest. Era aquele sumo He
sacerdote, looking for the life of his people, looking for his life among his people. procurando a sua própria vida entre o povo, no meio do seu povo. And what did John do? E aí, o que João fez? John fell down as one dead. Quando ele viu aquilo, ele caiu como morto. He was overwhelmed. Ele ficou assim, deslumbrado. In many times it's difficult to share even about this. Muitas vezes é difícil compartilhar sobre isso. Because I read this of John beholding the risen Lord. Porque quando eu leio que João estava ali contemplando o Senhor ressurreto, Seeing the Lord as that king priest. vendo o Senhor como aquele rei sacerdote, Falling down as one dead. caindo como morto, And in my own heart, no meu próprio coração, I say, when was the last time I fell down before the Lord? eu penso assim, quando foi a última vez que eu me prostrei e caí diante When do was the Senhor? last time I saw the Lord in such a way Quando foi a última vez que eu vi o Senhor dessa tal maneira, that I fell down as one dead? que eu caí como morto? I'm not necessarily talking about physically. Eu não estou falando necessariamente fisicamente. I'm talking about the attitude of our heart. Eu estou falando uma atitude no nosso coração. Overwhelmed, Assim, maravilhado, captured by Him. capturado, cativado por John Ele. saw this João viu isso, because he simply followed the Lamb wherever he went. porque simplesmente ele seguiu o Cordeiro aonde quer que ele foi. Have we seen the freshness of the Lord recently? Será que recentemente nós temos visto de uma maneira fresca e nova o Senhor? It'll revitalize our life. Isso revitalizaria a nossa vida. Oh, John, his vision of the Lord kept growing and growing. A sua visão do Senhor crescia cada vez mais. But praise God, it didn't stop there. Mas graças a Deus que não parou por ali. As John continued on, Quando João prosseguia, when you come to Revelation 4 and 5, quando nós chegamos aqui a Apocalipse 4 e 5, we have there the enthroned Lamb, aí nós vemos ali o Cordeiro entronizado. not just a risen Lamb, Não somente o Cordeiro ressurreto, but an enthroned Lamb mas um Cordeiro no trono. of that one who is overcome, Aquele que venceu. that Lamb slain who is on the throne with all authority. Aquele Cordeiro que foi morto no trono com toda a He autoridade. looked around and he said, who is worthy to open the seal? Aí olha em volta e ele pergunta: quem é digno de abrir os selos? Praise God, there was one on the throne who was worthy. Graças a Deus havia uma pessoa no trono que era digna de fazer isso. John saw more and more. João viu mais e mais. And then as we continue on, E aí quando a gente continua, as you look at Revelation 6, chapter 6 through 11, quando você olha para o capítulo 6 ao 11, not only that risen enthroned Lamb, ele não somente viu aquele Cordeiro ressurreto e entronizado, but also the sovereign Lamb of God. mas ele vê o soberano Cordeiro de That Deus. sovereign one opening those seals, Aquele Cordeiro soberano abrindo os selos, releasing those trumpets, mandando tocar aquelas and trombetas testifying of the victory that had been won. e testemunhando a respeito da vitória que ele havia ganho. That wonderful testimony that the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord, Jesus Christ. Aquele maravilhoso testemunho que o reino desse mundo se tornou o reino do Filho de Deus, The Jesus kingdom Cristo. of our Lord and our Christ. O reino do nosso Senhor e do seu That Cristo. glorious victory, Aquela gloriosa vitória, prevailing over all things. vencendo todas as coisas. John was seeing and beholding the Lamb in a fresh way. Então João estava vendo, contemplando o Cordeiro de uma maneira diferente. And then when you come to Revelation 12 through 20, E aí quando você chega em Apocalipse 12 até o 20, he sees and shows us the overcoming Lamb of God. aí ele nos mostra e ele vê o Cordeiro que venceu, Again, that vitorioso. one upon the throne, Aquele sobre o trono, releasing all those bowls of wrath, que é aquele que está lançando toda a sua ira, overcoming and testifying of that victory at Armageddon, testemunhando sobre a sua vitória lá no Armagedon, defeating Babylon, derrotando Babilônia, defeating that beast, derrotando aquela besta, defeating that false prophet, derrotando os falsos defeating profetas, Satan. derrotando Satanás. And again, that great testimony. E aí há um grande testemunho The bride has made herself ready. que diz: a noiva já está pronta, se preparou. What an overcoming lamb we have. Que Cordeiro vencedor nós temos. These were ones that were following the Lord.
ones following the Lord wherever he went. E aí nós vemos aqueles que estavam seguindo o Cordeiro aonde quer que ele ia. This revelation was so overwhelming. Então essa revelação foi tão maravilhosa, tão grande. And then he comes to the final aspect of it. Aí ele chega no final, no aspecto final dela. When you come to Revelation 21 and 22. Quando você chega ali em Apocalipse 21 e 22, he shows us the eternal Lamb of God. Ele mostra o Cordeiro eterno de Deus. In that New Jerusalem. Ali na Nova Jerusalém. In that new heaven, that new earth. Naquele novos céus e nova terra. The Lamb upon the throne ruling forever and ever. A gente vê e ele mostra o Cordeiro de Deus no trono, reinando para todo sempre. And who is there ruling with him? E quem está ali reinando com ele? His bondservants. Os seus servos de amor. Those that have been given to him. Aqueles que foram dados a ele. He's brought them from the old covenant. Ele trouxe eles lá da velha aliança. The people of God, Israel. O povo de Deus, Israel. Brought those ones from the new covenant. Também trouxe aqueles do nova aliança. There was that great consummation at the end of the age. E aí há uma grande consumação no final do tempo. Where they're ruling with this eternal Lamb forever and ever. Onde todos estão reinando com ele para todo sempre. What a full panoramic view of our Lord Jesus John gives us. Que visão panorâmica completa que João nos dá. When we really stop and consider the fullness of Christ that we see through John. Quando nós paramos a considerar a plenitude dessa visão que João nos dá. It was really only by God's grace that John could even pass this on. É somente pela graça de Deus que João conseguiu passar por tudo isso. And we can see why God used John. E nós podemos ver por que Deus usou João. When there was a need for the recovering of the testimony of Jesus among his people. Quando havia uma necessidade de restauração do seu povo para Deus, para ele, the Lord used John. O Senhor usou João para isso. Recover the rightful place of the Lord Jesus among his people. Para restaurar o lugar de direito de Deus, de Jesus entre o seu povo. Because John is that apostle, the recovery of life. Porque João é aquele apóstolo da restauração da vida. Bringing us back to him. Nos trazendo de volta ao Senhor. Oh, what a precious testimony we see in John. Que precioso testemunho nós vemos em João. When we reflect upon this life of John. Quando nós refletimos dessa vida de João. Upon his ministry. Quando refletimos sobre o seu ministério, we're struck by the simplicity of his life. Nós ficamos impressionados com a simplicidade da sua vida. The simplicity of his message. A simplicidade da sua mensagem. There's no complicated theological messages. Não existe mensagens teológicas complicadas. Peter said of Paul that sometimes his words are hard to understand. Pedro disse a respeito de Paulo que muitas vezes as palavras dele eram difíceis de entender. Nobody says that of John. Ninguém fala isso de João. It's simply bringing us back to Christ. Ele simplesmente está nos trazendo de volta a Cristo. And also within John's life. Mas também na vida de João. It was characterized by a teachableness. Essa vida foi caracterizada por ser uma pessoa ensinável. He was continually learning of the Lord. Ele estava continuamente aprendendo do Senhor. Never satisfied. Ele nunca estava satisfeito. Even though most of his life was hidden. Até mesmo que a sua vida, parte dela era escondida. But he was still serving out of the spotlight. Ele ainda estava servindo o Senhor. Because he simply followed the Lord. Porque ele simplesmente seguiu o Cordeiro. Brothers and sisters, we're living in the last of the last hour. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo na última das últimas horas. The church is in a weakened condition. A igreja está numa condição fraca. And the Lord is calling us back. E o Senhor está nos chamando de volta. Calling us back to the beginning. Nos chamando de volta para o princípio. Calling us back to his son. Chamando-nos de volta ao seu filho. Not to be distracted or worried about other things. Não, está nos chamando não para nos distrairmos com outras coisas. One thing, his son. Uma coisa, seu filho. He wants us to come back to Christ. Deus quer que nós nos voltemos para Cristo. He doesn't focus on bringing us back to a certain doctrine or teaching. Ele não está focado em nos trazer de volta uma doutrina, um ensinamento. Because in Christ we have the truth. Porque em Cristo nós temos a verdade. We have that living doctrine. Nós temos as doutrinas vivas. We have the living teaching. Nós temos os ensinos vivos. The more we're drawn to him. Quanto mais nós somos atraídos a ele. We're drawn to his word. Nós somos atraídos à
sua palavra, And that word starts living within us in a new and fresh e way. a sua palavra começa a viver dentro de nós de uma maneira nova, fresca. We all need to see the Lord in a fresh way. Nós todos precisamos ver o Senhor de uma maneira nova, And fresca. may we see him as that risen, all victorious one. Que nós o vejamos como aquele, o vitorioso, o ressurreto. And may we be those that fall down at his feet as dead and worship him. E que nós sejamos aqueles que caiam aos seus pés como mortos ao contemplarmos Ele. May his life be recovered amongst us. Que a sua vida, a vida dele, seja restaurada entre His nós. authority amongst us. A sua autoridade esteja sobre His nós. headship amongst us. O seu encabeçamento. That we could be those that are hastening his E return. que nós sejamos aqueles que estamos apressando a sua volta. And we could hear those beautiful words come forth. E aí nós possamos ouvir aquelas lindas palavras. The bride has made herself A ready. noiva já se preparou, está pronta. Come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. Let's pray. Vamos orar. Lord, we are those that are found coming up short before you. Senhor, nós somos aqueles que estamos em dívida contigo, Senhor. Lord, when we look at one as the Apostle John, Senhor, quando olhamos para uma pessoa como o apóstolo João, Lord, we see how in the simplicity of his life, nós vemos, Senhor, como na simplicidade da vida he dele, gained a greater and greater revelation of you. ele ganhou uma revelação maior e maior da tua pessoa. Lord, forgive us for getting so complicated. Senhor, nos perdoe por nos tornarmos tão complicados. Lord, you know each and every one of us. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. You know what we need. O Senhor sabe o que nós precisamos. You know what aspect of yourself needs to be made very fresh within us. O Senhor sabe que aspecto da tua pessoa precisa ser fresco em nós. We want to give you the freedom Nós queremos te dar liberdade to really search our hearts para realmente o Senhor olhar os nossos and corações draw us back to you. e nos aproximar de ti. Just as it says in that Song of Solomon, Assim como é dito lá nos as cantares, you draw us, que o Senhor nos atraia we would run after e you. aí nós correremos após ti. In thy name we pray. Em teu nome que nós oramos. Amen.